A arte existe porque a vida não basta, já dizia Ferreira Goulart. Eu leio porque uma vida só não basta. E para mim são os livros que desafiam e vencem essa coisa de ter uma vida só. A pesquisa Retratos da Leitura no País é uma das principais responsáveis por traçar um verdadeiro raio-x quando o assunto é literatura e leitura aqui no Brasil. E em 2024, um dado chamou a atenção. Pela primeira vez, o número de não leitores ultrapassou o percentual de quem lê aqui no Brasil. Apenas 27% dos entrevistados haviam lido um livro completo no período estipulado. A gente considera leitor quem leu até mesmo um trecho de um livro, né? E de qualquer gênero, né? Inclusive Bíblia, religiosos, didáticos, livros técnicos, né? Então, porque a ideia é que leitor, né? Ele é leitor de qualquer conteúdo e em qualquer suporte, né? Mas aí depois a gente qualifica aquele que é leitor de livro inteiro, de qual gênero, né? Então, vamos dizer, essa é a principal especificação, a principal abordagem da pesquisa. E se você considerar toda a série histórica, a gente sempre fica nesse patamar de meio a meio, né? Então, é a primeira vez que a gente tem mais não leitores, mas a gente está sempre ali, né? Agora tem 53% de não leitores, 47% de leitores, mas a verdade é que a gente está sempre, né, nessa metade dos brasileiros, um pouco mais da metade, um pouco menos, dependendo do momento em que você olha, né, através da pesquisa, não é leitor, né? E se a gente considerar, como eu falei no início, né, leitor é aquele que lê até mesmo um trecho de livro, né? Na verdade, quando você filtra, né, esse funil, quando você pergunta, por exemplo, quem é leitor de livro inteiro, né, esse percentual já cai mais ainda, em torno de 30%. Quando a gente pergunta leitor de literatura, é cerca de 18%. Eu leio porque a literatura incrementa, expande e nutre a gente. Quem disse isso é a nossa primeira convidada, Melissa Pomme, livreira, apaixonada por livros e que traz essa coisa de leitura como nutrição. É isso, né, Melissa? Seja bem-vinda ao Literando e eu queria que você começasse explicando, nutrindo a gente como? A gente anda meio desnutrido nesses últimos tempos? Bom, obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui com vocês. Eu não acho que a gente anda desnutrido, porque a gente está sempre se nutrindo de alguma coisa, né? Mas eu sempre acredito eu passei a ver a literatura já há algum tempo como algo que a gente escolhe para se incrementar, né? Para se incrementar, para se abastecer, para se conhecer, para se reconhecer, para conhecer o mundo, para conhecer outras pessoas, para conhecer outras realidades, para expandir mesmo, né? Eu vejo a literatura como algo que vai trazendo para a gente repertório para a gente se melhorar, né? Sim. E você se define como livreira. O que faz uma livreira e como tem sido a sua relação com o mercado do livro nesses últimos anos? Eu virei livreira, né? E eu falo que eu tenho virado livreira todos os dias, porque ser livreiro não é algo que você fala assim, vou estudar para ser livreiro, né? Eu acho que é uma coisa que, no meu caso, aconteceu. Eu não sou da academia, eu não vim do mercado, não vim da Academia de Letras, né? Eu sou formada em Educação Física e trabalhei muitos anos com consultoria de empresas. Não, a literatura não fazia parte de uma determinação de cotidiano da minha casa, né? A literatura veio para minha vida
pela escola, como acontece com a grande maioria das pessoas, como acontece com a grande maioria das crianças, né? E a fase onde a literatura se faz mais presente, né, em grande volume, por uma determinação e obrigação escolar. O que acontece é que, ao passo que a escola vai trazendo uma perspectiva muito pedagógica na interação com essa literatura, a gente vai vendo um processo de distanciamento, porque tudo que deixa de ser prazeroso deixa de ser algo que a gente quer manter na nossa vida de maneira voluntária. Eu tenho 2 filhos, né? Então, antes, quando eu entro no mercado de trabalho, né, eu faço esse processo de aproximação da literatura como algo que me traga condições para a execução do meu trabalho. E depois vem os meus sobrinhos e eu passo a dar livros de presentes para os sobrinhos, né? Filhos da prima, que são sobrinhos, como sobrinhos, né? Depois vem meus filhos e os livros passam a ser algo rotineiro dentro da minha casa e eu ofereço os livros como lembrancinha de aniversário para as crianças. Então, se era um aniversário de dragão, eu comprava livros de dragões para dar para todas as crianças que iam no aniversário. Mas sempre pensando nesse objeto que vai para casa, né? O que é, acho que em todas as relações, né? Eu penso sobre a sustentabilidade, sobre todas as questões de uso das coisas e do tempo e das pessoas há muitos anos. Então eu falava, vou dar livro de presente, de lembrancinha, né? E esses livros começaram a fazer parte da nossa rotina e os meninos falavam, mãe, vamos para a livraria. Eles me pediam para ir para o parque, para a livraria. E esses livros foram trazendo, eles carregavam para os restaurantes. Então isso começa a fazer parte muito recorrente da minha rotina, né? E as pessoas começam a reparar o comportamento desses meninos de uma maneira diferente pelo baixo envolvimento com telas e pelo alto índice de envolvimento com os livros. E eu falo, se isso faz diferença na vida deles, pode fazer diferença na vida de outros. Vivi no mundo corporativo durante 20 anos e chegou um momento que eu comecei a sentir muita vontade de trabalhar com a literatura para promover isso que eu estava vivendo, né? Então, num primeiro momento, eu tinha uma perspectiva muito conectada com o meu papel de mãe, né? Eu olhava para a literatura ilustrada, os livros infantis, né, como o objeto principal de trabalho, por conta dessa experiência, e depois eu começo a perceber o quanto esses livros também me fazem bem. Voltando à pesquisa Retratos da Leitura, ela revela que os principais motivos que levam alguém a escolher essa próxima leitura é gosto pessoal, distração e atualização cultural. Mas à medida que esse leitor vai envelhecendo, a leitura passa a ser menos motivada pelo gosto, pelo prazer e mais por necessidade. Será que tem como a gente recuperar esse velho hábito? As pessoas não têm, vamos dizer, essa compreensão de que a leitura do livro ela é fundamental para desenvolvimento, não só do conhecimento, do acesso ao conhecimento, mas até tem vários estudos aí na neurociência mostrando que a leitura de livros, em papel inclusive, ela é fundamental para o desenvolvimento cognitivo. Né? Não só de memória, mas também, né, de análise de conteúdos, da própria imaginação, de criatividade, né? Da questão da compreensão, da paciência. É preocupante, né, as pessoas não perceberem que a questão da leitura de livro não é só gosto ou não gosto, né? Ela é fundamental para o seu desenvolvimento pessoal, para o seu desenvolvimento cognitivo e para o nosso desenvolvimento social, para a democracia, para tudo isso, né? Você consegue adivinhar quais são os livros que ocupam as primeiras posições da lista de mais lidos aqui no Brasil? Eu vou matar sua curiosidade. Em primeiro lugar é a Bíblia Sagrada, depois O Pequeno Príncipe, aí vem a Turma da Mônica, Diário de Banana e Harry Potter. Eu acho que a literatura, a gente também peca, né? Nesse sentido de trazer, eu quero um livro para, pedagogizando muito a literatura. E a literatura, de novo, volto a dizer, né, precisa ser prazerosa.
Faço essa livraria, começo a trabalhar com isso aqui em Goiânia, mudo para Goiânia, né? Eu sou de São Paulo, venho para Goiânia no começo de 2017, continuo trabalhando em São Paulo e consigo sair da consultoria em agosto de 2017, quando em dezembro eu abro a livraria. Começo com isso e pensando que dentro dessa perspectiva local, né, de acesso a livrarias, né, de idas às livrarias, eu falo, bom, o goiano talvez vá mais nos eventos do que na livraria. E começo a trazer eventos, sempre pensando numa conexão cultural, né? Porque a literatura é uma forma de cultura, mas tem tantas outras, né? E aí começo a fazer esse movimento de trazer as pessoas para a livraria, plantar uma semente da literatura e quem sabe elas voltarem pela literatura. Um pouco mais à frente eu falo, tá, esses livros que são tão profundos, são tão incríveis, tem arte, tem filosofia, tem sociologia, tem história, tem psicologia, tem tanta coisa. De onde vem? Qual é a ambiência? São esses livros. Aí eu começo a trazer essa literatura adulta que vai passar por essas outras ciências, de comportamento, de sociologia, de filosofia, de arquitetura, de música, de culinária, de arte, porque eu acho que dá esse estofo para a criação de coisas, porque quem escreve é um adulto. Não é porque o livro é infantil, não foi uma criança que escreveu, foi um adulto que vivenciou, que passou. Então tem elementos ali que são para a gente também. Principalmente quando não se subestima a capacidade da criança de interpretar ou de acessar os conteúdos que se quer passar. E chega um momento, né, que a gente pensando principalmente em que momento que a gente está vivendo socialmente, de muita superficialidade, de muita aceleração, de muitas decisões de massa mesmo, né? Isso não está na prioridade da grande maioria das pessoas, né? Isso não está... Eu falo, já tem acho que uns 2 anos que eu falo assim que eu queria fazer uma grande pesquisa de colocar assim, isso vale pra gente refletir, gente. Reflitam aí nas casas de vocês, né? Se a gente não fizer essa pesquisa. Mas eu fico pensando assim, se a gente fizesse uma lista de assim, 100 itens que a gente tem de hábitos de consumo, assim, e colocasse para uma grande parte da população responder, liste aqui as 10 coisas que estão nas suas prioridades de consumo mensalmente. A literatura não vai estar ali dentro de 10, 15, 20% da população. E eu não tenho uma condição de sustentar o negócio, financeiramente mesmo falando, né? Eu sou uma empreendedora que quis fazer um negócio que eu acreditava. Mas não porque eu tinha... No começo as pessoas falavam assim, eu achava que você tinha dinheiro, não sabia o que fazer e abriu uma livraria por gosto. Não, é por acreditar mesmo. Por acreditar e por ver valor. Porque tem uma coisa, eu só faço o que eu acredito. Morto, morto, vivo. Vivo. Morto, morto, vivo, vivo. Morto. Essa... Feliz Dia das Crianças! Para nós crianças. Com livros. Falta de tempo, falta de paciência, preço alto, esses são alguns dos motivos usados para justificar o desinteresse pela leitura, de acordo com a pesquisa Retratos da Leitura aqui no Brasil. E você, se identifica com algum deles? Acho que a principal motivação, ela passa pela formação e pelo despertar do gosto da leitura. E isso acontece principalmente na família, né? Aquela família que lê com os filhos, que lê como exemplo, que a gente viu que até quem é presenteado com livros, né? Você tem mais leitores entre aqueles que foram presenteados com livro, que mostra a valorização disso pela família, né? Então, a motivação não surge do nada, né? Ela também é despertada, né? E ela é despertada principalmente por essa formação, né? Por essa mobilização que a própria família tem dentro da sua vivência familiar, né? Agora, uma questão importante qual é o percentual de famílias que tem essa possibilidade, que é uma família leitora, que tem livros em casa, que tem esse tempo, né, para se dedicar à leitura com seus filhos, né? A gente sabe que também é um percentual pequeno, né? Então aí você tem que olhar para a escola,
né? Então a escola passa a ser o local privilegiado desse despertar do gosto pela leitura. Não só quer dizer, a gente já sabe que é da alfabetização, né? Da alfabetização, da decodificação e da alfabetização funcional, que é a compreensão, né, do conteúdo, daquilo que lê, da capacidade de análise daquilo, né? Eu acho que a escola é responsável, né, por possibilitar, por garantir esses direitos, né? Agora, uma outra questão importante é o despertar do gosto pela leitura, que também acaba, né, ficando para a escola, dado as dificuldades que a gente tem aí das famílias desenvolverem, né, esse papel, né, desse despertar do gosto. E quando a gente olha para a escola, a própria pesquisa mostra, né, que houve uma queda no percentual de leitura em sala de aula, né? Houve uma queda do percentual de quem usa a biblioteca escolar e até de quem encontra os livros indicados pelo professor, né? Então essa edição, né, mostra que tem uma somatória, né, de problemas que apontam para esse resultado. As mudanças chegam e os negócios se adaptam. E com o mercado do livro não é diferente. Nos últimos anos, ele tem sido impactado pelo surgimento de novos formatos, novos hábitos de leitura e até novos canais de venda. A gente passou por momentos difíceis, pandemia, como o mundo inteiro passou, e a gente foi acompanhando ao longo desse tempo, tendo que se adaptar, né? Eu acho que o empresário brasileiro tem que ter essa característica de ser flexível, de ser maleável, de ser resiliente. É algo que é preciso e tem que ter muita paciência também, porque regras mudam, o mercado muda, o empresário, por conta de uma série de regras, de leis, ele fica extremamente exposto a prejuízos. Então realmente são desafios grandes nesse tempo. Então estou te contando um pouquinho desses pequenos desafios e outras mudanças que aconteceram, né? O mercado de vendas online não existia 25 anos atrás, você existia, era mínimo, né? Hoje ele responde por uma fatia muito grande. Então são coisas que mudaram rapidamente ao longo desse tempo. Tem gente que não abre mão da textura do papel e até do cheiro de um livro físico. Mas uma coisa é certa, os formatos digitais, como e-books e audiobooks, vieram para ficar e já revolucionaram a forma como consumimos histórias. O mercado que mudou, então hoje você tem um domínio muito grande de Amazon, por exemplo, uma empresa gigantesca que desde que começou aqui no Brasil, praticamente para todas as editoras, todo mês ela estava vendendo mais do que no mês anterior, né? Então, ela se especializou em conhecer o gosto dos clientes. Outras empresas estão entrando nesse mercado, porque o que eu acho também saudável, né? Porque também é mais concorrência, são mais oportunidades de vender, isso estimula, de uma maneira geral, a presença dos livros por mais tempo. Eu tenho notado isso, pelo menos aqui na Matrix Editora. Quando você tinha uma livraria física, por exemplo, certos livros que estavam já vendendo há muito tempo, que já estavam, vamos dizer assim, meio que em final de carreira, praticamente eles acabavam ali. Hoje, com o comércio eletrônico, você tem sempre alguém procurando aquele livro. Então, às vezes, o livro que você fala assim, esse livro já não vai vender mais nada, quando você vai ver no final do ano, às vezes a gente tem que fazer alguma pequena tiragem nova para manter o livro circulando. Então, esse tem sido outro ponto também bom para o mercado, fazer com que os livros tenham uma maior durabilidade, também um maior prazo de validade, uma maior vida.
Apesar de nunca ter abandonado os livros físicos, eu confesso que, no meu caso, realmente os dispositivos digitais me ajudam a manter o ritmo de leitura, principalmente para mim, que quase sempre estou lendo mais de um livro ao mesmo tempo. E olha, daqui a pouquinho nós seguimos com mais Literando. Não importa a temporada, o Literando sempre chega com novas dicas de leitura para a sua estante. E a dica é de leitor para leitor. Olá, sou Marcela Levi, criadora do perfil no Instagram chamado Mãe Lê Pra Mim. Nesse perfil, eu reúno os livros que eu leio para meus filhos. Os meus filhos são gêmeos, hoje em dia eles têm 6 anos, e eu coloco ali tudo que eles e eu gostamos de ler. Eu criei o perfil mais ou menos uns 4 anos, quando eu percebi que a leitura era o momento que mais trazia prazer para mim na minha maternidade. Que eu podia passar horas lendo com meus filhos e que sempre extraía coisas muito bacanas. Eles aprendiam coisas, eu aprendia coisas, a gente tinha conversas bacanas depois da leitura. Percebi também que mesmo eles pequenos, eu podia apresentar livros que tinham muitas camadas, que tratavam de temas complexos e que geravam muitas discussões interessantes. E não eram só os livros dirigidos a crianças bem pequenas. E desde então o Instagram cresceu bastante, eu tenho um super prazer, recebo os livros das editoras, de autores também, e adoro, compartilhar com vocês dicas boas. E hoje eu tenho a tarefa difícil de escolher um livro. Eu digo que é difícil porque eu tenho uma biblioteca, acho que de uns 500 títulos, muitos favoritos dentre esses 500, mas escolhi um que é um favoritíssimo desde que meus filhos eram muito bebês, que é o Bárbaro. O Bárbaro é de autoria, texto e ilustrações de Renato Morricone. Na verdade, ele é um livro imagem, então são só ilustrações e a narrativa vai sendo contada a partir das ilustrações. E ele é publicado pela Companhia das Letrinhas. Eu adoro o livro imagem para crianças pequenas e também para pessoas de qualquer idade, mas em especial para crianças pequenas, porque você pode criar a partir das ilustrações. Então aqui o que a gente tem? A gente tem um homem vestido de cavaleiro que se aproxima de um cavalo e ele começa a passar por uma série de situações difíceis. Então ele salta de penhascos, ele é atacado por uns pássaros assustadores, tem umas cobras coloridas que querem comer ele vai lá pra cima. E o tempo todo, esse cavaleiro ele não tá sentindo uma emoção de medo, de receio, ele tá com uma cara plena. E eu não vou dar nenhum spoiler, porque o final desse livro aqui é uma grande beleza, mas só quero dizer que é o tipo de livro que quando você termina de ler, você dá aquele sorriso no rosto. Assim, era isso que estava acontecendo. E eu leio ele para meus filhos até hoje, eu tenho ele desde que eles eram bebês, e leio muito em roda de leitura também, porque é um livro que atrai muito as crianças, é um sucesso garantido. Espero que tenham gostado. Em um cenário com tantas transformações, algo é certo. Quem trabalha com um livro precisa estar sempre aprendendo. Um trabalho de pesquisa, um trabalho de organização, um trabalho de comunicação também, E eu sempre mais... eu acho que eu vou falar essa palavra, mais arredia, assim, a modelos, Então, precisa gravar todos os dias, tantos stories. Eu não vou gravar. Eu vou gravar o que couber na minha vida, E com tantas tarefas, tanto tempo eu trabalhei muito sozinha. Então, você tem todas as tarefas. Você tem a organização, o mapa, a compra, o pagamento, a validação, tudo isso, e você tem o atendimento. E para mim a prioridade era o atendimento, Então você tem às vezes uma lista tão grande de coisas para fazer e você vai fazer, e você tem que aprender a fazer tudo, E fazer bem tudo, porque senão o negócio não se sustenta, Então as divulgações, as conversas, os atendimentos, a programação das atividades, porque dentro de uma livraria também que tem essa perspectiva das atividades, também tinha esse trabalho de falar com os parceiros, combinar, fazer planejamento, divulgação, WhatsApp. Então tem muitas coisinhas. Contando aí com esses anos que você teve de experiência, quais são os principais desafios mesmo para se formar novos leitores, para atrair essa criança, para mostrar para ela que um livro pode ser acessível, pode ser legal dela ter contato ali no dia a dia? É um desafio formar o interesse pela leitura? Eu fui percebendo que, com o passar dos anos, eu tinha já as pessoas que chegavam com um pouco mais de afinidade. No começo, porque quando a gente pensa,
muito fácil de perceber a pessoa que vinha para a livraria como um item do checklist de ser um bom pai, um bom avô, um bom padrinho. Alguém fala assim, eu tenho que levar o filho na livraria, então vou lá. E não se relaciona de fato. E depois você vê quem são as pessoas que de fato já veem valor, né? Já começam a perceber. Porque a gente vai plantando uma sementinha ali, e a Pomar é isso, né? Uma semeadura, né? Que a gente fez durante todo esse tempo. De convite, que é aquilo. Traz para uma atividade que não seja literária, às vezes, porque ela é mais atrativa, mas planta a semente da literatura. E quem sabe elas voltem pela literatura. Mas parte dessas minhas estratégias, eu poderia dizer, é o ambiente que eu criei de disponibilidade, de liberdade de acessar, de sentar, de ler, de pegar, de conversar, de convidar. Sempre num desejo de convidar as pessoas. Eu parei de achar que a gente tinha que doutrinar alguém, né? Eu comecei a pensar que é muito mais... Porque cada um tem um tempo. Isso vai fazer sentido na vida de cada um num tempo diferente. Então senta aqui, você não gosta não? Vem cá, deixa eu te mostrar. Mas o que você gosta? As pessoas me perguntam assim, me ajuda a escolher um livro que não vai ter risco dessa fulana, dessa criança ou dessa pessoa não gostar. Traz ela. Muito melhor se a gente puder não determinar, mas deixar esse campo aberto de experiência, de experimentação. Se faz tempo que você não compra um livro novo, seja para você ou para presentear alguém, eu espero que depois desse episódio você decida mudar isso. Sempre há tempo para começar ou recomeçar uma nova história. Até o próximo Literando.